Oi, tudo bem contigo? Espero que sim. Essa semana eu queria conversar um pouquinho sobre racismo e eu dei como tema essa reflexão posicionados contra o racismo. Meu nome é Luiz Henrique, sou professor de ensino religioso e logo de início eu trago um pensamento de Theodore Roosevelt que diz assim: a justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo, onde quer que ele se encontre contra o errado. Então, a partir do momento que eu tenho uma visão crítica, um pensamento crítico, eu fiz uma reflexão sobre um determinado posicionamento, sobre um determinado assunto, eu assumo uma posição e vou combater para fazer valer aquilo que eu acho que é certo, a partir dos meus princípios, dos meus valores, e aí então eu tomo a minha decisão, o meu posicionamento. Não assumir uma posição já é uma posição assumida, você está assumindo a neutralidade. E neutralidade não resolve o problema, só faz agravar mais ainda. Fingir que nada está acontecendo não resolve o problema. Então nós precisamos sim definir, decidir o nosso posicionamento e a partir daquilo que nós acreditamos ser o certo, agir para que as coisas mudem. O reverendo Martin Luther King disse assim: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, se nós assumimos a neutralidade, não vou me intrometer, não vou agir de forma alguma, isso vai, de uma certa forma, colaborar para que a injustiça ela vença, ela continue, ela se perpetue. Calar é ser, então, conveniente com o erro. E o silêncio do inocente de nada vai ajudar, só vai piorar. Então é preciso que nós tenhamos um posicionamento diante dessa situação. Nelson Mandela ele diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. É possível que aquela pessoa que cometeu um ato preconceituoso, ela já tenha vivido isso, ela já tenha sido hostilizada quando era menor. Um racista, ele recebeu um ensinamento errado. Então, é preciso desfazer essa ideia preconcebida, ou esse preconceito, e criar novos conceitos. Então, a partir do momento que eu aprendi o errado, eu tenho que desconstruir esse pensamento para construir uma nova forma de pensar, de forma que eu respeite o outro, que eu ame o outro, que eu possa viver em paz, promover a paz para essa outra pessoa também. E um outro pensamento é do apóstolo Paulo, que diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos somos iguais, independente da etnia, independente da cor, do gênero, da raça, somos todos iguais. Então nós precisamos nos posicionar contra o racismo. Por quê? Quero apresentar aqui 3 motivos para isso. Primeiro, porque todos fomos formados ou feitos à imagem de Deus. Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Olha, todo ser humano, seja qual for a cor, a forma, a idade, o gênero, a sua inteligência, saúde ou até mesmo a sua classe social, essa pessoa ela foi criada por Deus. Não importa as feições do seu rosto, a textura do cabelo ou os traços genéticos. Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma mente com poderes de raciocínio singulares, semelhante à de Deus. Essa é a nossa mente. Nós temos também um coração com capacidade para julgamentos morais e afeições espirituais. Então, a partir daí, nós somos capazes sim de amar o outro, de respeitar o outro e a partir daí entender que nós somos iguais e precisamos nos respeitar, viver bem. Uma outra justificativa é: não existe base bíblica para nenhum tratamento preconceituoso. Gênesis 12 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele está falando todas as famílias da terra,
ele está se referindo a mim e a você, a nossa família. Ele está incluindo. E quando ele olha para nós, para a nossa individualidade, ele vai fazer isso de forma não discriminatória, não vai olhar para as nossas imperfeições ou até mesmo para aquilo que é diferente, porque não há nada de errado em ser diferente. Ser diferente é normal e ele nos ama da forma como nós somos, a nossa individualidade. Atos 10:34 diz: Deus não faz acepção de pessoas. Ele trata a todos com respeito, com dignidade, com amor. Então, uma vez que Deus entende que é pecado agir de forma preconceituosa, discriminar o outro por ser diferente, e pecado é transgredir uma lei, e transgredir lei é crime. Então, tudo aquilo que transgride uma lei, a lei de Deus, deve ser punível, é passível de punição. A pessoa que comete esse crime, ela deve sim pagar pelo seu crime, pelo seu erro. Então, nós devemos fazer com que essa lei ela seja respeitada, a fim de que as pessoas possam viver bem. Um outro motivo é que Deus criou todos os grupos étnicos a partir de um primeiro homem ancestral. Lá em Atos 17:26 diz: Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Deus fez um só. Toda a raça humana foi formada a partir de um. Os grupos étnicos não aconteceram a partir de uma mudança genética aleatória. Então, a gente precisa entender que nós fomos todos feitos pelo mesmo tecido, logo, somos todos iguais. E, para finalizar, queria só enfatizar que racismo é pecado e também é crime. Então, nós precisamos mudar essa realidade. Seja você a voz e a ação. Vamos banir do nosso meio esse pensamento de depreciação, de falta de amor, de respeito com o próximo. Expulsemos das nossas bocas cada palavra depreciativa. Saiamos do nosso conforto e demonstremos o respeito a todos. Sejamos então sal e luz e façamos a diferença no meio dessa sociedade tão doente e tão assustadora a qual nós estamos vivendo. Façamos atos de bondade e respeito a todos. Desejo a você um dia abençoado e que você reflita muito nisso. Respeite o próximo, pois racismo é crime. Um abraço.